Salve, salve, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Pablo, iniciando aqui os nossos trabalhos aqui com vídeos no YouTube para vocês que gostam de matemática, que querem aprender um pouco mais ou apenas assistir para adquirir um novo conhecimento, tá? E o assunto escolhido foi porcentagem para iniciar os nossos trabalhos aqui no YouTube, tá? Porcentagem é um assunto no nosso cotidiano, né? A gente sempre vê um desconto, a gente vê sempre a tarifa, falando de imposto, porcentagem, mas o que seria porcentagem? Então, sem mais delongas, gente, vamos direto ao nosso vídeo com porcentagem. Vamos lá, gente. Então, pessoal, vamos iniciar o nosso assunto porcentagem. Então, vamos trabalhar os conceitos de porcentagens e o que se trata a porcentagem. Muito bem. Primeiramente, gente, vamos ver aqui o conceito de porcentagem. Porcentagem é uma razão. Logo, pode ser representada por uma fração e, por sua vez, escrita na forma decimal. De modo geral, se temos um número, certo? Acompanhado do símbolo de porcentagem, esse símbolozinho aqui, que quer dizer, basta dividir esse número por 100. Como é que seria isso, Pablo? Por exemplo, eu tenho aqui x%. Esse x% representa x sobre 100. Porcentagem é relacional à quantidade em relação a 100. Um outro exemplo seria 30%, por exemplo, da população brasileira vive no campo, por exemplo. Esse 30% eu poderia representar por uma fração 30 sobre 100 ou através do número decimal 0,30. Todas são representações de porcentagem. Ok, gente? Muito bem. Então, a porcentagem em si, ela pode representar uma quantidade, ou seja, quantos alunos, qual o percentual de alunos que estudam matemática naquela escola, qual o percentual que gostam de geografia e assim por diante. Pode representar um aumento, por exemplo, a inflação aumentou em 3%, pode representar uma diminuição, por exemplo, a inflação diminuiu 2%, o preço da gasolina diminuiu 1%. Pode representar uma tarifa de imposto. Ok, gente? Então, pode representar várias relações, tá? Tudo relacionado com porcentagem, tá? Tem uma pequena observação em relação à porcentagem. Ok, gente? Por exemplo, quando estão relacionados o número decimal com porcentagem. Por exemplo, 0,01%, tá? Como é que seria a representação? Eu tinha aqui um número decimal com o símbolo de porcentagem. Ok? Como é que seria essa representação? Eu poderia representar assim, 0,01 sobre 100, na sua forma de fração, e poderia representar assim, na sua forma decimal, 0,001. Anda duas casas para a esquerda. Então, seria dessa forma, na sua forma decimal. Então, ter muito cuidado com a transformação de número decimal, vindo com o símbolo de porcentagem. Outra coisa, por exemplo, eu tenho uma fração 3 sobre 5. Como é que eu represento essa fração em porcentagem? Simples. Basta multiplicar aqui o denominador por 20, o numerador por 20, ou dividir 3 por 5, encontrar o número decimal e transformar em porcentagem. Aqui, multiplicando por 20, eu vou ter 100
no denominador e 60 no numerador. Isso aqui representando 60%. Ok? Então, 3/5 representa 60%. É uma outra transformação de porcentagem. Ok, gente? Então, vamos fazer aqui o nosso primeiro exercício. Primeiro exercício de porcentagem. Então, vamos ler atentamente aqui junto com... Vamos ler aqui junto comigo. Uma geladeira está sendo ofertada pelo valor de 2.400. João comprou a geladeira com desconto de 20%. Ok? Qual o valor pago por João? O valor pago. Então, gente, estamos relacionando aqui porcentagem com desconto. Ok? Desconto de quanto, Pablo? De 20%. 20% de quanto? De 2.400. 20% nós sabemos que podemos representar por fração. 20 sobre 100. Esse de significa vezes 2.400. Aqui nós podemos simplificar, cortando esses dois zeros com esses dois zeros. Então, 20 vezes 24 é igual a 480. 480 é o valor do meu desconto. Ok? Mas ele não quer o valor do desconto, ele quer o valor pago. Então, o valor pago seria 2.400, que é o valor ofertado, tá? Menos o desconto, que é 480. Fazendo essa subtração, dá 1.920, aqui na letra D de dado. Ok? Mas, Pablo, existe outra forma de fazer a questão? Sim. Vamos fazer através de regra de 3. É uma outra possibilidade de resolver essa mesma questão. Regra de 3. Se foi vendido com desconto de 20%, então o valor pago corresponde a 80% do valor ofertado. Ok, gente? Então veja só, na regra de 3, o valor ofertado, que é 2.400, corresponde a 100%. Certo? 100%. 80%, que é o que eu quero saber, corresponde a um valor X. Aqui nós podemos fazer o meio pelos extremos. Então, X vezes 100 vai ser igual a 80 vezes 2.400. Isolando o valor de x, x é igual a 80 vezes 2.400 dividido por 100. Então aqui eu posso cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. Então x, que é o 80% que eu quero saber, 80 vezes 24. 8 vezes 4, 32, vezes 3, 8 vezes 2, 16, com 3, 19. 1920. Então, teríamos aqui como nossa resposta a letra D de dado. Ok, gente? Vamos para a próxima questão. Muito bem. Uma geladeira está sendo ofertada por 3.000. Uma questão de geladeira novamente. João comprou a geladeira por 2.700. Qual o valor percentual do desconto? Então aqui ele já quer saber o valor percentual do desconto. Ok, gente? Como eu falei para vocês, porcentagem é uma relação de duas grandezas, é uma razão. Então quanto é 2.700 em relação a essa outra grandeza, 3.000, ao total da geladeira. Aqui fazendo a simplificação, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, chegamos à fração 27 sobre 30 avos. Ok? Aqui nós podemos simplificar novamente por 3. Por 3 dá 1, aqui por 3 dá 9. Aqui chegamos ao resultado de 9 sobre 10.
Transformando em número decimal, dá 0,9. Nada impede de eu colocar um zero aqui. Isso significa o quê? Que 90%, 2.700 de 3.000 corresponde a 90%. Então, o meu desconto foi de 10%. Ok? Então, temos resposta à letra C. Mas, vamos fazer de outra forma, através da nossa regrinha de 3. Então, estou mostrando duas formas de resolver essa questão. Agora, regra de 3. Ok? Então, veja só. Primeiro, vamos saber o valor do desconto. Certo? O 3.000 é o valor ofertado. 2.700 tá, o valor pago pela geladeira. Então, meu desconto, fazendo a subtração, R$300. Ok? Então, veja só, pela nossa regra de 3, 3.000, que é o valor ofertado, corresponde a 100%. Ok? Então, meu desconto de 300 corresponde a X. Então, aqui, ó, fazendo nosso cálculo de meio pelos extremos, eu tenho 3.000 vezes X é igual a 100 vezes 300. Então, isolando o valor de X, X vai ser igual a 100 vezes 300 dividido por 3.000. Aqui nós podemos cancelar esses dois zeros com esses dois zeros, esse zero com esse, sobrou o que aqui? Então 10 vezes 3, sobrou 30 dividido por 3. E 30 dividido por 3 é igual a 10%. Então chegamos aqui à nossa resposta, a nossa letra C de casa. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixe o seu like. Tá? Então aguarde o próximo vídeo com mais questões de porcentagem. Até mais, gente.